Em nome de Jesus, eu te convido a abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Nosso tema dessa manhã chega de idolatria. Eu fui chamado ali na mesa pelos meninos e acabou de acontecer agora, a Larissa, né, Mateus? Namorada do Pedro. Ela acabou de ser picada por um escorpião, está indo para o hospital agora, e vamos orar por ela para que nada grave aconteça, tá bom? Senhor Deus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Tem misericórdia da Larissa nesse momento, em nome de Jesus. Alcança essa vida com o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder. Dê a ela o livramento de qualquer consequência. Que ela seja, Senhor, protegida pela unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler em nome de Jesus, para a nossa reflexão, o versículo 3 do capítulo 14 do livro do profeta Ezequiel. Filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração, e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser inquirido em tudo por eles? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo poder que há na Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus o perdão dos meus pecados. E eu peço em nome de Jesus a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua defesa. Esse lugar pertence a Ti, essas pessoas pertencem a Ti, e nós podemos escolher Te adorar e Te servir. Eu peço, Senhor, que nos ajude, que fale conosco com poder, com amor e com carinho, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano, com um filho desobediente, é realizar os desejos do coração desse ser humano. É a pior coisa que ele pode fazer. E isso, Paulo explica para a gente no versículo 24 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Olha o que ele diz: portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Olha que coisa, se você ler esse versículo, o texto está dizendo que Deus, Ele entrega pecadores rebeldes, pecadores que não querem mudar de atitude, pecadores que já tiveram muita chance na vida, Ele entrega esses caras para a realização do desejo deles. E por que é que entregar um pecador aos seus desejos e permitir que ele realize é a pior coisa, ou uma das piores coisas que Deus pode fazer para alguém? Porque o pecador, ele tem a facilidade de transformar os seus desejos em ídolos. E isso Paulo explica na sequência, versículo 25. Os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Olha que coisa. Os meus desejos maus, Paulo ele começa a carta aos Romanos explicando que os meus desejos maus, quando eu tenho a chance de realizá-los, eles podem se tornar ídolos na minha vida. Eles podem ser ídolos para mim. E eu passo a adorar esses desejos que estão no meu coração. Exatamente assim estava a nação de Israel. A nação de Israel,
ela vai para o cativeiro, porque Ezequiel, quando ele está aqui no capítulo 14, ele está falando com gente que está no cativeiro, gente que foi para o cativeiro por causa da idolatria. Se você quer entender esse processo, tem um resumo muito grande, um resumo que vai explicar claramente no segundo livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Ali conta as décadas, os séculos, toda a saga da nação de Israel, praticando idolatria e indo de mal a pior, mal a pior, mal a pior, e transformando os desejos do coração em ídolos. Aí chega um ponto que ali fica claro, bom, vocês vão ser levados cativo, porque chances não faltaram. No capítulo 17 de 2 Reis, a partir do versículo 7, isso é falado, das inúmeras chances que a nação de Israel teve de se consertar e de se arrepender. O pecado da idolatria é tão grave que Martinho Lutero, um dos ícones e um dos nomes que mais é citado quando a gente fala sobre reforma, Martinho Lutero, ele faz uma interpretação dos 10 mandamentos que é muito interessante. Ele diz que o principal mandamento dos 10 é o primeiro. O primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E ele diz que a sequência dos outros 9 mandamentos é explicando o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Aí vem o segundo. Não farás para ti imagem de escultura. E aí ele vai continuar. E ele diz o seguinte: se o ser humano conseguir obedecer o primeiro mandamento, ele vai obedecer automaticamente os outros. Mas se ele desobedece o primeiro, ele automaticamente quebra os outros. Porque se eu não tenho Deus como meu único Deus, e eu tenho outros deuses, daqui para frente vale tudo. É muito interessante a forma como ele faz essa visão e ele interpreta ali. A nação aqui, ela está de uma forma assim, totalmente degradada, ela está totalmente arrebentada. E é interessante que esses homens que chegam na presença de Ezequiel, e o texto diz que são anciãos, eles vêm falar com Ezequiel, e Ezequiel começa a falar o que Deus está falando. Mas você não nota, se você ler o capítulo 14 inteiro, a gente vai ler alguns trechos dele, se você ler o capítulo 14 inteiro, você não nota nenhum traço de humilhação, de arrependimento, de querer de fato mudar de vida. Esses caras, eles foram cativos, eles estão sendo escravizados por causa de idolatria, mas mesmo ali na condição de escravos, eles não estão dispostos a mudar. E aí eu vou ler para você do versículo 4 até o versículo 10, aí no capítulo 14 de Ezequiel. E você vai ver que a expressão ídolos do coração vai se repetindo, não é simplesmente uma figura metafórica de linguagem, mas é o drama da nação. Olha só, portanto, fala a eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, todo homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos no seu coração e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos. 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto estão todos afastados de mim através de seus ídolos. A idolatria afasta de Deus. O 6. Portanto, dize à casa de Israel,
Assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações. Palavras pesadas. Nessa altura do campeonato já era para esse povo ter se arrependido, mas aqui Deus continua no cativeiro dando chances. Arrependei-vos, desistam dos vossos ídolos. Isso está sendo dito para crente. Versículo 7, porque cada um da casa de Israel, ou do estranho que peregrina em Israel, que se separar de mim, e estabelecer os seus ídolos no seu coração, e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta, para inquirir dele a meu respeito, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Vocês notam que a expressão ídolos do coração vai se repetindo. Não é uma coisa casual aqui nesse texto. Versículo 8, e eu colocarei a minha face contra aquele homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o cortarei fora do meio de meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. 9 e 10. E se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e eles carregarão a punição da sua iniquidade. A punição do profeta será como a punição daquele que o buscar. Dá para entender que o pecado de idolatria é extremamente grave. Dá para você entender que a nação de Israel cometeu muitos pecados. Mas quando chegou no departamento da idolatria, de ídolos que se instalam no coração, Deus ele foi dando chance, foi tendo paciência, tolerância, ele foi amando, ao ponto de permitir que a nação santa, a nação que ele escolheu, a nação eleita, fosse subjugada por um poder terreno dos piores, o Talibã da época, por causa de idolatria. Nesse trecho que eu li para vocês, a gente aprende algumas coisas. A idolatria é difícil de ser arrancada do coração do homem. E eu uso a palavra arrancada porque é exatamente isso. Você tem que pegar e destruir, arrancar. Não é podar assim, com delicadeza. É arrancar. Essa é a expressão. É difícil você arrancar ídolos que se instalam no coração. É o profeta Jeremias que vai dizer para cada um de nós, no capítulo 17 dele: não confie no seu coração, o coração é enganoso, ele nos engana. Portanto, quando você falar assim, ou você pensar, eu senti no meu coração. Eu não estou dizendo que você sentiu errado, eu não estou dizendo que isso pode não ser de Deus, mas pode não ser. Não vai nessa onda. Pede confirmação, se agarra à palavra, fica na sua posição. A idolatria é difícil de ser arrancada. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 115. Olha só, a poesia do Salmo 115, como é que ela funciona para a gente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. O salmista já começa falando assim, o que eu estou pedindo, Senhor, não é por causa da nossa reputação, é por causa da sua reputação. Não a nós, mas por causa do teu nome, por causa da tua glória. É assim que ele começa a argumentação dele. E aí ele fala o porquê, o versículo 2. Porque os pagãos, eles estão dizendo, onde está agora o seu Deus? Porque os caras são escravos, porque os caras estão sendo humilhados, porque os caras não estão prosperando na teologia da prosperidade da época. E então os pagãos estão falando, tudo está dando errado para vocês. Cadê o Deus de vocês?
E aí ele continua: mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. E aí ele vai começar a falar como é que funciona os ídolos dos pagãos. Olha o que ele diz: seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Eles têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai através de sua garganta. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. A idolatria é difícil de ser arrancada por causa dessa explicação poética. Como é que o salmista fecha esse trecho do Salmo? Os caras que fazem esses ídolos são como seus ídolos. Qual foi a narrativa que ele acabou de fazer dos ídolos? Que o ídolo, se fosse essa caixa de som, é inanimado, é morto, não tem vida, não pensa. Ele não tem essa caixa não tem força para sair dali se a gente não for lá desparafusar, pegar e tirar. Ou se cair um raio aqui no templo. Mas aí não cai só a caixa. É difícil você arrancar a idolatria do coração do ser humano, porque ele está cego, ele está surdo, ele está morto nas suas convicções. E essa não é uma obra da nossa argumentação, essa não é uma obra da nossa eloquência, para libertar aquele ser humano que está atolado, que está amarrado em idolatria. É somente com a ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que o salmista vai continuar dizendo que a nossa confiança está no Deus soberano. A outra lição que esse trecho do capítulo 14 de Ezequiel passa para a gente: a idolatria escraviza o coração. A idolatria escraviza o coração. Se você prestou atenção, e eu sei que você prestou atenção, imagino que você está com a sua Bíblia aberta em casa, várias vezes aparece a expressão ídolos no coração. O coração está repleto de ídolos, e o profeta vai na veia daqueles anciãos, daqueles judeus que eram cativos, que foram falar com ele para solicitar o favor de Deus. Ele vai na veia: o coração de vocês está repleto de ídolos. Ele mexe na ferida. Ele mexe na ferida. Agora um detalhe para você. Os tradutores da Bíblia, eles foram muito generosos com a nação de Israel. E acho que eles tiveram muito pudor na hora de traduzir essa expressão. A palavra ídolos, no hebraico, que Ezequiel usa, significa bolos de estrume. E Ezequiel usa a palavra ídolos com essa expressão e esse significado 39 vezes no livro dele. Essa palavra bolos de estrume só vai aparecer de Ezequiel para frente mais 9 vezes. E espalhada em vários livros. Agora, Ezequiel, gente, ele serviu ao Senhor num tempo extremamente difícil, num tempo onde ele pregava e o povo não queria ouvir. Então, Ezequiel, ele estava por aqui. Deu para entender? Então ele fala: cara, o que você tem aí no seu coração, sabe o que é? É bolo de estrume. Deu para entender? É isso que ele está falando, que os ídolos são na vida do povo. É isso que ele está dizendo que os ídolos são. Portanto, o coração do ser humano, ele vai sendo escravizado. Ele vai sendo totalmente ali, pego. Ele vai sendo detonado. A outra lição, que o texto aqui é muito claro para mim e para você. A idolatria, ela nos leva à prática. Eu vou ler aqui para você o versículo 6. Esse a gente tem que relembrar aqui.
a prática da abominação. Mas olha como ele fala: porque dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai as vossas faces de todas as vossas abominações. A idolatria, ela pode começar com alguma coisa que você acha que, nada a ver, isso é relativo. Mas ela vai te levar à abominação. E eu vou destacar para você 2 características dessa abominação nesse povo, nesses caras que estavam cativos. A primeira, orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. Tem uma história que eu acho bacana, é de um cara que estava procurando um emprego numa empresa, lenhador, e ele se apresenta na empresa assim: eu sou o maior lenhador do mundo. Cara, se alguém viesse na minha empresa de lenhador e falasse isso, eu já falava, tá fora. Eu sou o maior lenhador do mundo. Aí a pessoa que entrevistava ficou impressionada e perguntou assim: caramba, onde você trabalhou? Aí ele responde assim: no deserto do Saara. Aí a pessoa falou assim: não, mas peraí, o deserto do Saara é um deserto. Ele olhou, deu uma risadinha e falou assim: você não conheceu antes. É engraçado, mas é extremamente orgulhoso. O orgulho faz a gente ver coisas e julgar coisas que nós temos e que não temos nenhuma garantia que continuaremos a ter, e a gente se orgulha daquilo. Eu vou te explicar. Nós nos orgulhamos das nossas conquistas. A gente se orgulha dos nossos bens materiais. A gente se orgulha das nossas fases de sucesso, porque o sucesso nos posiciona socialmente com admiração e respeito por parte das pessoas. Ainda que as pessoas não admirem e respeitem o nosso sucesso, com um certo prazer mórbido, a gente sabe que elas estão morrendo de inveja. É a nossa carne. É a nossa carne. E a gente vai se orgulhando. A gente se orgulha das aparências que a gente conquista. A gente se orgulha de um monte de coisa. E presta atenção, existe uma linha tênue aqui. Eu não estou falando que você não pode ser agradecido. Eu não estou falando daquela expressão dos avós. E hoje eu posso falar de expressão de avós. Eu me orgulho do meu neto. Não é disso que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando? É quando estas coisas que você conquista, que você soma, que você tem na sua vida, passam a ser um ídolo no seu coração. E você começa a desprezar pessoas, desprezar relacionamentos, ao ponto de chegar naquele lugar de desprezar o próprio Deus que te deu todas as coisas. De se sentir autossuficiente. Isso é um ídolo no coração. E eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas da fé que são assim. Eu conheço pessoas da fé que não tinham nada, oraram muito. Nossa, era um crente exemplar, hein? Era um modelo de crente. Mas quando prosperaram, o Deus dele passou a ser Mamon. O Deus dessas pessoas passou a ser a sua fama, as suas conquistas. A gente tem na história da IAP, gente que cantava e era uma bênção na nossa IAP. Mas aí se entregou para o mundão. Começou a fazer sucesso no gospel e já jogou fora o gospel. Já está cantando qualquer coisa. E está valendo tudo. Conheço caras que Deus deu muito talento. Mas para eles irem pregar em um lugar, por menos de 10 mil reais eu não vou. Cantores que não vão pisar nesse palco se a gente não pagar uns 50 para eles. Já pensou se a gente tivesse que pagar o cachê do Éder?
Enquanto eu for pastor aqui, você não vai receber cachê, viu? Amém? Com isso, gente, eu não estou dizendo que o trabalhador não é digno do seu salário. Se o cara vive da música, ele tem que receber o que é justo. Amém? Ninguém está falando que as pessoas têm que... Não. A ideia não é essa e não é a ideia bíblica. Mas que as pessoas extrapolam e o orgulho sobe. Aliás, o inimigo das nossas almas, ele foi detonado, expulso do céu por orgulho, porque ele queria lugares que não pertenciam a ele. Um dia me perguntaram, Deus criou Satanás? Eu falei, não. Deus criou um anjo de luz. Mas o orgulho do cara, por toda a beleza dele, a sabedoria dele, a inteligência dele, os poderes que Deus deu para ele, foi tão grande, que o cara virou um diabo. Porque a idolatria, ela faz isso, na minha e na sua vida. A idolatria leva à abominação. Eu te falei de duas características. A primeira, orgulho. A segunda, esses caras, eles tinham aprovado, e eles gostavam, e eles praticavam todo o trabalho e a liturgia com as prostitutas cultuais, que eram mulheres, que eram usadas no templo, em liturgia, onde tinham ali promiscuidade pública. Bom, isso foi naquela época. Pastor, tem isso hoje em dia? Por incrível que pareça, ainda tem em algumas religiões no mundo. Mas eu poderia dizer que de forma... no atacado, todas as denominações sofrem com isso por conta de parcela da sua membresia. Nós enfrentamos um mal desse século, que é algo que escraviza, é uma abominação, que atende pelo nome de pornografia. Pornografia. Crianças são introduzidas à pornografia hoje, com a média de 7, 8 anos de idade. E quem introduz essas crianças à pornografia são os pais quando colocam um smartphone na mão deles. Porque é uma janela para o mundo. Porque a criança tem acesso a qualquer coisa com uma clicada e um toque. E aquilo violenta a psique da criança. O Brasil é o segundo país no mundo que mais abusa sexualmente de crianças. É um número terrível para a gente. Dessas crianças que anualmente são abusadas, 70% delas estão na faixa etária de 8 a 14 anos de idade. Pais que terceirizam a educação dos seus filhos, pais que não têm tempo para os seus filhos, deixa eu te dizer, e eu insisto nisso, a cada palavra minha, o mundo tem tempo para o seu filho. A Netflix tem tempo para o seu filho. O YouTube tem tempo para o seu filho. Todas as plataformas, todas as mídias, todos os caras que vendem conteúdos digitais, eles têm muito tempo para os seus filhos. Eles querem os seus filhos. Eles têm gula pelos seus filhos. Se eles puderem, eles detonam os seus filhos. Por causa de pornografia. Casamentos que estão sendo desfeitos por causa de traição digital. Ah, pastor, mas não tem... Então... pornografia. Porque sexo é poder. E sexo é poder aonde? No casamento. Porque é só no casamento que o sexo tem controle. E não é controle no sentido de limitar. Mas você com a sua esposa, você com o seu marido, vocês podem, quatro paredes, vocês têm a bênção de Deus. Pergunta feita para o André Valadão. Eu sei que tem muita gente aqui que acompanha ele. Pastor, é pecado fazer sexo todo dia com a esposa? Ele falou, não, mas mentir é. Entendeu? Mentir é. Garotos solteiros que estão ali, eu vou casar, sexo todo dia. Eli, você conta ou eu conto? Quem conta para eles? Pornografia. A gente tem uma sociedade que está sendo escravizada, que está sendo detonada, e o cara, ele tem a pornografia como um altar. Ele precisa bater o ponto. E ele se perde na pornografia. Eu vou ler um versículo para você que eu acho demais. E eu vou te falar
com esse versículo qual é o altar. Vai no Salmo 16. Deixa eu chegar aqui. Salmo 16. Olha o último versículo, 11. Mostrar-me-ás a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, há prazeres para sempre. Cara, a pornografia, se ela te dá prazer, e eu não vou falar que ela não dá, porque Deus nos deu o potencial para o sexo. E Deus deu como bênção, como delícia para o casamento. Então a pornografia, ela vai te dar um prazer de minutos, segundos. A sequência é drama e destruição psicológica. Você vai ficar maus. A pornografia pode te levar para outras portas, para outros tipos de idolatria e outros deuses, como drogas, como vícios. Ela não para. Ela não para. A outra lição que a gente tem aqui, nesse trecho do capítulo 14, é: a pornografia precisa ser condenada. Os versículos 9 e 10 do capítulo 14 que eu li para você, eles estão falando dos caras que vão procurar o profeta. E se o profeta falar alguma coisa enganosa, Deus está dizendo aqui o seguinte: mas eu vou deixar o profeta fazer isso. Lembra de Romanos 1, 24 e 25, que Deus os entregou às paixões infames do coração deles? Porque aí eles transformam a verdade de Deus em mentira e adoram mais a criatura do que o Criador, lembram? Logo no início da mensagem. Então, ali Deus está falando isso, e Ele está falando: bom, eu vou tratar desse negócio. E Ele termina no versículo 10, Deus falando: o profeta que aconselhar de forma errada, que não denunciar o pecado, que não falar de pornografia, o castigo dele será igual ao castigo do idólatra. Portanto, pais, pastores, líderes, responsáveis, se você está vendo que a desgraça está acontecendo na sua família, na sua casa, e você não fala, você será culpado tanto quanto. A ideia é: chega de idolatria. Eu gosto muito de uma expressão que acontece no filme Herbie, o Fusca, se o meu Fusca falasse. Eu lembro da expressão que a menina, ela quer porque quer dirigir, ela quer fazer as coisas do jeito dela, até o momento que ela argumenta com o pai: pai, mas poxa, eu moro aqui, eu quero assim. O pai responde para ela: minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. E não cai na manha, no mimimi das pessoas que dependem de você, dos seus filhos. Eu já tive que ser muito duro com os meus filhos. Cara, porque eu vejo pais falando assim: mas eu vou perder, meu filho vai sair de casa, vai ficar revoltado, vai ficar traumatizado. Ele vai ficar revoltado, traumatizado, idólatra, se você não amar essa criatura. Porque a Bíblia dá a receita. Deus é como um pai que castiga o filho que ele ama. Isso é amor. Não esse amor fofo e Nutella do mundo, mas é o amor bíblico, é o amor sacrificial, é o amor doador. Teu filho vai te agradecer. Então, a idolatria, ela precisa ser tratada. E por quê? Os caras estão num cativeiro. Mas dá uma olhada. Olha o versículo 11. Por que é que Deus é tão duro? Para que a casa de Israel não possa mais se desviar de mim, nem mais se poluir com todas as suas transgressões, mas para que eles possam ser o meu povo e eu possa ser o seu Deus, diz o Senhor. Deus não desistiu de um povo idólatra. Chega de idolatria. Porque é muito fácil para cristãos evangélicos e protestantes ficar falando que católicos são idólatras. É muito fácil. É muito cômodo. Mas o profeta aqui, ele está denunciando que esses caras têm muitos
Tem multidões de ídolos no coração deles, que eles adoram, que eles se entregaram. Gravíssimos. Aí, qual a consequência se esse povo não se arrepende? Verso 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela, e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela homens e animais. Báculo do seu pão eu tirarei o sustento. Pão aqui é a ideia da manutenção, é a ideia da preservação, é a ideia da vida. Então Deus está falando, eu vou tirar, e Ele é Deus, Ele é Deus. Você questiona 2 aviões que são jogados contra o World Trade Center, mas quando tem um tsunami, um terremoto, quando Deus determina que vai morrer, cara, você vai, no seu coração, você pode fazer questionamentos, tudo, mas você sabe que Ele é soberano e Ele é Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida, e somente Ele pode dar a vida e tirar a vida, porque quando Ele tira a vida, Ele é o único que tem poder para devolver a vida. Nós cremos na ressurreição. Ele é soberano, Ele é poder. Bom, quem se salva numa situação dessa? E aí eu acho demais a explicação do capítulo 14. Eu vou ler do 14 até o versículo 20. Acompanha aí. Olha como o profeta vai explicar. Embora esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Cara, aparece aqui Noé, Daniel e Jó. Eles não faziam parte. Mas ele vai ficar repetindo esses 3 aqui. Dá uma olhada. Embora esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas, pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra, e eles a estragarem, de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais, embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não livrarão nem seus filhos, nem suas filhas, apenas eles serão libertos. Mas a terra será desolada. Ou, se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais. Embora esses 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem seus filhos, nem suas filhas, mas somente eles se libertariam. Ou, se eu enviar a peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue, para cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos nem filhas, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Deu para entender o que Deus está falando aqui? Deus está falando que a salvação, o livramento é individual. E Ele pega 3 expoentes: Jó, Daniel e Noé. Resumindo, Noé ficou 100 anos construindo uma arca. Sofreu pra caramba. Esse cara foi humilhado. Toda a geração dele zombava dele. Quem é esse louco? Está fazendo um barco. E era gigante, era o tamanho de uma balsa, que cabia 500 carros 1000. É o cálculo que se faz. E esse cara está lá, carregando madeira e fazendo de acordo com a receita que Deus deu, com a planta que Deus determinou para ele. E ele está falando, gente, vai chover. Nunca tinha chovido, apenas orvalho. E todo mundo zombando. Esse cara é doido. 100 anos, fiel. Jó, a Bíblia diz que Jó era o cara mais justo, o cara mais correto, o cara mais temente a Deus, a Bíblia diz que ele fazia sacrifícios todos os dias, cada dia por um dos seus filhos, e os filhos eram exemplares, e ele dizia nos sacrifícios, vai que porventura meus filhos pisem na bola, eu já estou sacrificando.
É mais ou menos como um dia uma irmã, não congrega mais com a gente, a irmã Gabriela, o Paulo deve lembrar, ela entrou no meu carro, eu tinha que levar ela, era um lugar longe, na casa do filho dela, eu fui levar, ela entrou no carro, ela falou assim, pastor Edmilson, eu não estou aguentando, eu vou confessando, o senhor vai perdoando. Ela contou todos os podres da família. Eu dei muita risada aquele dia. Quem sou eu para perdoar? Só Jesus. Só Jesus. Só Ele pode fazer isso. Não tem outro. Portanto, você tem um Jó, cara, que ele passa tudo que ele passou. Aí você tem Daniel. Daniel, ele foi cativo na sua adolescência para a Babilônia e nunca mais voltou. Muitos voltaram quando acabou o cativeiro, mas ele velhinho ficou lá mesmo, sendo bênção lá mesmo, lá naquela terra. Esses três caras, o Noé, o Jó e o Daniel, com tudo que eles enfrentaram, as humilhações, as perseguições, as ameaças, tudo que eles enfrentaram, nunca se entregaram à idolatria, eles ficaram fiéis. O que o profeta está dizendo é o seguinte, cara, não importa o que está acontecendo com você, é cova de leões, é humilhação. Você perdeu tudo, que nem Jó, perdeu casa, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, você está sendo humilhado publicamente, as pessoas falam mal de você, não se rende, o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. É isso que eles estão falando. Para a gente terminar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, o último versículo, é um versículo pequenininho, versículo 21. Ele termina a carta dele dizendo assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele escreve a carta dele para combater heresias, gente que agredia a igreja, e para combater ídolos que estavam se instalando no coração daquela gente. Porque ídolos no coração me tornam idólatra. E ele termina a carta dele, filhinhos, guardai-vos. A expressão guardai-vos é se protejam. Porque os falsos ídolos, os ídolos que querem te derrubar, te detonar, eles vão agredir e vão te atacar. Todo dia eles fazem isso comigo e com você. Todo dia chega para a gente propostas indecentes. E propostas, e deixa eu dizer uma coisa, o ídolo e a idolatria, eles são legais. Porque se eles chegarem de tridente, com o olho brilhando e soltando raio, você sai correndo. Mas ídolos, idolatria e conteúdos de ídolos são legais, atraem, parece vantajoso. Então ele está dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Moacir Franco, ele compôs letra e música, balada número 7. Balada número 7 foi uma música que ele fez para o Mané Garrincha. Quem lembra dessa música aí? Levanta a mão. Olá? Só eu e você, Nelson? Não é possível? Éder, você tinha que conhecer essa música. Mané Garrincha. A letra, ela começava assim. Sua ilusão entra em campo num estádio vazio. A primeira frase já é um negócio. Ilusão, não existe. Entre em campo no estádio vazio. É quase que a época nossa de pandemia. Não tem ninguém no estádio. Mané Garrincha, os especialistas, os analistas de futebol, muitos acham que ele foi melhor que Pelé. Mané Garrincha era o cara que ninguém parava, ele era habilidoso demais com as suas pernas. O apelido dele era Anjo da Perna Torta. Mané Garrincha era considerado um ídolo, um herói nacional. O coro dessa música falava assim, cadê você? Cadê você? Você passou. Cadê você? Onde é que você está? Você passou. O ídolo Mané Garrincha. Um cara que podia ter tido tudo, mas ele morreu pobre, triste,
sozinho, porque ele não conseguiu driblar o Deus que o destruiu, o álcool. Ele não conseguiu driblar. E aí eu lembro de outro cara, esse mais próximo de vocês, Cazuza. Cazuza, ele é o compositor da música Ideologia. Nessa música ele fala, ideologia, eu preciso de uma para viver. E na própria música ele deixa claro que ele não encontrou uma boa ideologia para viver. E a história diz para a gente que ele não viveu, ele morreu jovem. E nessa música ele fala, os meus heróis morreram todos de overdose. Eu tenho um herói. Meu herói também morreu. Meu herói nunca foi para mim um ídolo, porque o meu herói é Deus. O meu herói é Senhor. O meu herói é Salvador. O meu herói é Rei dos Reis. O meu herói é o Senhor dos Exércitos. O meu herói é o leão da tribo de Judá. Ele morreu e não foi de overdose. Se tem alguma overdose na vida do meu herói, é uma quantidade de amor que o mundo não explica e o mundo não contém. Os céus dos céus, os universos dos universos não contêm o amor inexplicável do meu herói. Ele morreu por mim e por você, mas o meu herói ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele é o único que merece ser adorado. É o único digno, porque Ele pode me salvar. Ele pode me resgatar. Ou você quebra todo tipo de idolatria na sua vida, ou a idolatria matará você. Pensa nisso. Veja o que tem no altar do teu coração e se renda ao único. Ele nunca será ídolo, mas Ele quer ser o seu Senhor e Salvador. Ele é Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.